Eu vou trazer uma palavra, eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Meu celular. Gênesis capítulo 20. Perdão, 50. Capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Deixa no gatilho, Joalisson, para nós o vídeo da Marcha do Amor, fazendo um favor. Gênesis 50, versículo 19 ao 21. Antes de fazer a leitura, a gente vai ver o vídeo da Marcha do Amor, tá bom? Pode soltar, Joalisson, por favor. E chegou mais uma Marcha do Amor! Chegou mais uma Marcha do Amor. Você sabia que nos últimos anos, com essa campanha Marcha do Amor, nós já arrecadamos mais de 60 toneladas de alimento e distribuímos esse alimento para muitas famílias e muitas pessoas. E nós estamos lançando agora mais uma campanha Marcha do Amor, onde você também vai poder abençoar a vida de pessoas com alimentos. Nós estamos arrecadando então alimentos, você pode distribuir em pontos estratégicos da nossa cidade, onde você vê o cartaz da Marcha do Amor. Você também de outro lugar, de outra cidade, de outro país, você pode também ajudar fazendo uma doação através de uma transferência bancária, um Pix, para essa conta que nós estamos destinando aqui para esse projeto. Nosso intuito é arrecadar 5 toneladas de alimento e abençoar a vida de centenas de milhares de pessoas da nossa cidade e da nossa região. Um dia Jesus, com seus discípulos, olhou uma multidão e disse para eles assim, ó, vocês, deem a eles o que comer. Eu quero dizer o mesmo para vocês. Dê às pessoas que precisam o que comer. É a maior expressão de generosidade. Eu quero te ensinar algo. Nós servimos a Deus servindo pessoas. Então faça parte junto com a gente. A minha mão é insuficiente para fazer isso sozinho, mas as nossas mãos unidas, nós vamos com certeza fazer muitas coisas boas e alcançar muito alimento para abençoar muitas pessoas. Deus te abençoe. Vamos para a Marcha do Amor. 1, 2, 3! Marcha do Amor! As nossas células, você também que não participa de uma célula pode doar. Como que você pode fazer? Uma dica para você. Você não precisa fazer isso sozinho. Eu vou pegar e vou comprar todo o alimento que eu vou dar. Não, coloca um propósito no seu coração. Senhor, eu vou levantar 100 quilos de alimento. 100 quilos eu vou levantar. Fala com seus amigos. Fala com as pessoas que você conhece. Mobiliza esse alimento. E a gente vai organizando ele, você pode ir trazendo na igreja, não tem problema, a gente vai guardando aqui, ó. Hoje alguém trouxe um alimento. Você pode ir trazendo também, não tem problema. Mas no dia da Páscoa, nós vamos juntar todos esses alimentos, os que foram juntados nas células, os que estão aqui, e nós vamos trazer todos aqui no altar da igreja como uma oferta a Deus. E a partir desse dia a gente vai começar a entregar. Entendido? Está dando microfonia aqui no som, viu, Lucas? Pode abaixar um pouco. Gênesis 50, versículo 19 ao 21. Diz assim: José, porém, lhe disse: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Coloca a mão no seu coração, deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida nessa noite. Abra o teu coração para o Espírito Santo, deixa Ele ministrar teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti a nossa vida agora, Espírito Santo. Vem falar conosco, vem abençoar a nossa igreja, as pessoas que estão aqui, que a Tua palavra gere vida em nós. Nós oramos agora e damos ordem no mundo espiritual para que todo espírito das trevas se afaste desse lugar,
Nós clamamos ao Senhor, pedimos dê ordem aos anjos para que venham ao redor aqui desse local, enquanto a tua palavra é ministrada, para que a semente do teu evangelho caia no coração de cada pessoa aqui e produza vida. Produza vida. Em nome de Jesus, toda barreira do coração, em nome de Jesus, todo medo, em nome de Jesus, toda distração, nós repreendemos agora e declaramos um tempo de crescimento na palavra, em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 50, versículo 19 a 21, é o desfecho da vida de José. É o desfecho, final do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e o desfecho da vida de José. Nós começamos a falar da vida de José domingo passado. Quem estava aí no culto domingo passado? O que você levou de aprendizado sobre a vida de José domingo passado? O que você levou de aprendizado? Vamos lá. O que você aprendeu na palavra domingo passado sobre a vida de José? Um processo. Processo do quê? Processo da vida de José. O que mais? O que você aprendeu? Ser obediente, independente das circunstâncias. Sobre perdão. O que mais você aprendeu sobre a vida de José? Perseverança. Nós falamos desse chamado da vida de José. José foi chamado por Deus. E junto com esse chamado que ele recebeu, foi uma trajetória, um processo de fortalecimento, um processo de aprendizado e um processo de vitórias, mesmo diante de situações muito difíceis. Agora nós estamos diante de um desfecho da vida de José. José, ele teve um ponto de virada na vida dele. José, ele teve um ponto de virada na vida dele. E quando eu leio esse texto aqui, em que ele está junto com os irmãos, imagina, os irmãos que jogaram ele no poço, no buraco, aqueles que prejudicaram a vida dele. É uma dor, não é a dor só de alguém que prejudicou a tua vida, é alguém do teu sangue, são teus irmãos, são pessoas que estavam na mesma casa que você, moravam na mesma casa. Essas pessoas te prejudicaram, não é qualquer pessoa que te prejudicou, é uma dor muito maior, não é verdade? Com certeza aqui tem pessoas que já passaram por isso, a dor de uma pessoa muito próxima que te trai, uma pessoa que te faz o mal. E José agora, numa posição diferente, porque José é um homem muito importante, em que todo mundo tem que bater continência e se prostrar. Ele é um governante do império. Olha só, o império egípcio, faraó José. Olha onde esse homem foi parar. O mundo dá volta, né? Que nem dizem por aí. Ele não dá volta, ele capota, né? Meu Deus, José agora é esse homem tão importante. Aquela pessoa que você batia nele na escola e de repente você encontra ele. Pessoa muito importante. E às vezes a tua vida depende das decisões dessa pessoa. A vida desses irmãos dele dependia da decisão de José. E José agora tem que demonstrar algo diferente no coração dele. Ele é um homem que Deus colocou naquela posição. E como que foi essa virada na vida de José? Como que foi essa guinada na vida de José? Eu quero falar um pouquinho sobre isso primeiro. Para a gente ter um ponto de virada na nossa vida, anota isso daí, a gente precisa enfrentar os pontos de derrota da nossa vida. Se você quer ter um ponto de virada na sua vida, você primeiro precisa enfrentar os pontos de derrota da sua vida. Quais são os seus pontos de derrota? Aquilo que você não quer falar, aqueles nomes que você não gosta nem de ouvir, aquelas pessoas que você não quer nem ver, aquelas circunstâncias que você não quer nem pensar. Quais foram os pontos de derrota da sua vida? Agora José, então, para ter um ponto de vitória, primeiro ele tem que enfrentar o seu ponto de derrota.
E a pergunta para você é: qual é o seu ponto de derrota que você tem que voltar lá e enfrentar? Existe algum? Tem algum ponto de derrota que você tem que voltar e enfrentar? José era filho de quem? De quem que José era filho? Vamos lá. Jacó. E Jacó tinha um irmão. Como que era o nome do irmão de Jacó? Esaú. Tiveram um probleminha, né? Você já teve um probleminha com o irmão? Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos e tiveram um probleminha. Jacó viveu 20 anos distante do irmão. E Jacó, então, o pai de José, tem vindo numa trajetória, num caminho, ele tem um encontro com Deus. Quem aqui já teve um encontro com Deus? Ele teve um encontro com Deus lá em Peniel. Peniel significa eu vi Deus face a face. E a história diz, o relato bíblico diz que Jacó, ele lutou com o anjo. Ele lutou com o anjo e o anjo tocou e deu a ele um novo nome. Qual que era o nome de Jacó? Agora o nome dele é Israel. Aí nasceu a nação de Israel. A nação que você conhece hoje, ela nasceu aí, nasceu nesse enfrentamento do ponto de derrota do pai de José. No dia seguinte de Peniel, Jacó se depara na caminhada, ele estava andando na rua, não queria nunca mais encontrar o Esaú, mas de repente quem que ele encontra? Vindo do outro lado. Para que lado que eu vou agora? Sabe aquela hora que você não tem para onde ir? Jacó tinha medo de morrer, na verdade. Jacó tinha medo de que Esaú o matasse. Só que, de repente, ali há uma reconciliação entre os dois irmãos. Esaú e Jacó se reconciliaram. O que Jacó fez? Jacó enfrentou o ponto de derrota da vida dele, para que ele pudesse ter uma virada na vida dele. Agora vou voltar para o filho de Jacó, José. José está vivendo as mesmas experiências do pai, agora não com um irmão só, mas com 10 irmãos. Porque um era mais novo, era o Benjamim, ele não teve problema com o Benjamim. Eram 10 irmãos que tentaram matar José, que odiaram José, que fizeram mal contra ele. E José então tem que ir lá. Agora José está no ponto de derrota dele, e José enfrenta o ponto de derrota dele com perdão. A arma mais poderosa que existe nesse mundo. Perdão. José enfrenta os irmãos dele agora. José enfrenta o ponto de derrota da vida dele, porque você nunca vai ter uma virada na sua vida se você não resolver os pontos de derrota na sua vida. Tem gente que quer passar uma borracha no passado. Você não consegue apagar o passado, meu querido. Você não consegue. O passado já foi. Você não consegue apagá-lo. Você consegue resolvê-lo, mas não apagá-lo. Você consegue ir lá e resolver o passado, mas você não consegue apagar o passado. José então está enfrentando a raiz de amargura que tentou se instalar no coração dele. Você está com a tua Bíblia aí? Abre então em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hoje você vai enfrentar o seu ponto de derrota. A Bíblia diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Quem aqui quer viver na força do braço e não quer depender da graça de Deus? Levanta a mão. Eu quero viver da força do meu braço, eu não quero depender da graça de Deus em nada. Alguém aqui tem esse desejo? Não, senão você não estaria aqui, né? Agora, quem aqui quer depender da graça de Deus? Então essa palavra é para você. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz
de amargura cause perturbação, contaminando a muitos. Que nenhuma raiz de estava errado. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Eu risquei aqui, o que eu escrevi, acabei riscando, tem uma palavra riscada aqui. Brote e causa perturbação, contaminando a muitos. Então, se você não quer viver longe da graça de Deus, você não pode permitir que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. A raiz você não vê de uma árvore. Quando você olha uma árvore, você está vendo a raiz? Não, ela está lá no fundo. Mas se a raiz não estiver boa, não vai produzir um fruto bom. Se a raiz está doente, os frutos também serão doentes. Agora, se a raiz está saudável, o fruto é saudável. E a Bíblia está dizendo que a raiz de amargura, além de afetar você, ela também afeta todas as pessoas que estão ao redor. Ela contamina. A raiz de amargura, ela contamina todos ao redor. A raiz de amargura destrói famílias. A raiz de amargura destrói casamentos. A raiz de amargura destrói pessoas, propósitos. Então José, depois que os irmãos dele jogaram ele no poço, no buraco, José teve que viver por quase 15 anos, cuidando do coração dele para que nenhuma raiz de amargura se instalasse. Imagina todas as vezes que ele lembrava, ele devia sonhar, pensando, aquele sonho aterrorizante, né? Com aquela dor terrível do que aconteceu, aquele medo que ele viveu de morrer, as injustiças que ele sofreu. Então José teve que guardar o coração dele, cuidar do coração dele. Você está cuidando do seu coração para que não entre raiz de amargura? Você está cuidando do seu coração para que ele não se ofenda? A ofensa, olha só, escute isso aqui, meus queridos. A ofensa, ela produz uma amargura na nossa vida. A ofensa, ela traz sofrimento na nossa vida. A ofensa afeta as pessoas que estão ao nosso redor. A ofensa nos afasta de Deus e do propósito dele para a nossa vida. Escute o que eu vou dizer aqui. A ofensa nos impede de prosperar. Quem aqui é um filho de Deus? Então, para você vencer qualquer raiz de amargura, não ache você que você está na igreja e que raiz de amargura não vai se instalar, querer se instalar no seu coração. Vai sim. É por isso que essa palavra aqui, ela não é para quem está fora, mas é para quem está dentro. Para que você não se exclua da graça de Deus. Então não permita que uma raiz de amargura brote no seu coração. Não permita que uma raiz de amargura venha brotar no seu coração e que venha perturbar a sua vida. E todos que estão ao redor serem contaminados por ela. Para a gente vencer a raiz de amargura, repete comigo assim, ó, perdão. Você quer vencer uma raiz de amargura? Só tem um remédio, não tem dois. Não existe um outro remédio, é um remédio só. E o remédio se chama perdão. Fala comigo assim, perdão. Repete comigo, perdão. Só existe um remédio para você vencer a raiz de amargura, o perdão. Você não vai prosperar na força do ódio. Você não vai prosperar na força da comparação. Você não vai prosperar na força do ressentimento. Eu vou provar para as pessoas o que eu sou capaz de fazer. Eu vou provar para os outros. Eu vou mostrar para aquela pessoa o quanto eu sou inteligente ou o quanto eu vou conseguir fazer sem ele ou sem ela. Não é assim, por exemplo, que às vezes um casal faz quando eles acabam se separando? Quer provar para o outro, mostrar para o outro o quanto ele está feliz ou ela está feliz sem ele ou sem ela. Porque às vezes o coração está machucado, está ferido. E aí quer na força daquele ressentimento, na força daquele ódio, na força daquela dor, tentar provar alguma coisa para alguém. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você pode até
enriquecer, de repente tentando conseguir alguma coisa na força do seu braço. Se você for muito inteligente, você vai lá, você faz um negócio aqui, outro ali. Mas, meu querido, o que você está construindo, o que você está erguendo é como uma torre de Babel. Deus vai vir e vai destruir com a mão dele, porque isso aí não agrada o coração de Deus. Não agrada o coração de Deus o que você constrói fora da presença dEle. Cadê um glória a Deus aí? Cadê o aleluia? Mas você vai prosperar se você enfrentar o seu ponto de derrota e se você perdoar. Quantas pessoas eu já ouvi dizer: pastor, eu não sou obrigado a perdoar. É correto. Você não é obrigado a perdoar. Porque você está na igreja, você é obrigado a perdoar. Você não é obrigado, meu irmão, a perdoar. Mas você precisa perdoar. É um remédio para o teu coração. É a cura para o teu coração. É assim que você vai enfrentar os pontos de derrota na sua vida. A igreja não pode ser um grupo de pessoas cheias de amargura. Uma família não pode ser um grupo de pessoas que moram juntos cheios de amargura, não. Nós precisamos ser pessoas saradas por Deus, curadas por Deus, tocadas pelo Espírito Santo, aonde Deus tem prazer de habitar. Cadê o glória a Deus? Ontem eu preguei numa igreja mais pentecostal, os irmãos, na hora que eu falava assim, eles já subiam as paredes. Vou trazer uns raminhos para ensinar vocês. José, antes de perdoar seus irmãos publicamente, antes dele ter esse tete-a-tete com os irmãos, e falar assim, vocês tentaram mal contra mim, mas não, o que vocês fizeram não foi vocês, Deus estava na jogada, e o que vocês pensaram de mal, Deus transformou em bem. Então não fica preocupado que eu vou fazer alguma coisa com vocês não. José está dizendo assim, fiquem em paz, vocês estão perdoados. Só que esse resultado do perdão de José não nasceu naquela hora ali. José foi gerando esse perdão na intimidade dele. Sabe quando José foi gerando esse perdão? Quando ele estava lá na casa de Potifar, limpando o chão, como escravo. Agora ele não tem mais a casa do pai, mas não quer dizer que ele não tem um pai. Ele tem um pai que ama ele, que está junto com ele mesmo naquele momento difícil. Ou quando ele foi acusado, e a mulher de Potifar fez com que José fosse parar na cadeia. E José está preso injustamente, está lá preso, sofrendo, sendo injustiçado, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo naquele lugar? Deus está ali com José. E José está processando aquele perdão, está liberando perdão, está liberando transformação. Está falando, olha, talvez muitas vezes, eu estou cogitando aqui, se fosse eu, é assim que eu faria. Talvez muitas vezes José estava assim, eu perdoo o Judá, eu perdoo o fulano de tal, eu perdoo aquele lá que me empurrou no buraco, eu perdoo. Eu libero perdão sobre você, Isacar. Eu libero perdão sobre você. Quantas vezes será que José não estava no lugar secreto resolvendo isso com Deus? A raiz de amargura tentando instalar no coração dele, e ele retirando, e ele lutando contra ela, e ele pedindo a graça de Deus, contando com o Espírito Santo para isso. Sabe como você consegue resolver isso? Você tem que contar com o Espírito Santo, meu irmão. Você precisa contar com o Espírito Santo. Então, dobra o teu joelho e pede ajuda dele. Senhor, meu coração não tem condições, mas o Espírito Santo me ajuda a perdoar. E começa a declarar, Senhor, sobre a vida do fulano de tal, eu libero perdão. Senhor, sobre a vida dessa pessoa, eu libero perdão. Senhor, eu libero perdão sobre essa pessoa que me ofendeu. Dobra o teu joelho e ora. Quanto tempo José teve para resolver isso no coração dele? Vários anos. Foram mais de 15 que José teve para resolver isso no coração dele. Para que quando ele chegasse diante do ponto de derrota dele, ele pudesse não sair dali derrotado, mas sair dali vencedor. Você não veio aqui nesse culto hoje para sair daqui derrotado. Você veio aqui hoje para sair daqui vencedor. Você veio aqui hoje para sair daqui uma pessoa vencedora, e você só é vencedor em Cristo Jesus.
e em Cristo Jesus nós também fomos perdoados, porque nós estávamos do outro lado. Nós que ofendemos a Deus, nós que ofendemos a Cristo, e Ele nos perdoou naquela cruz. É Ele quem nos perdoou, e nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, e nele nós somos mais do que vencedores. Então José agora está em Gênesis 50 aqui, saindo por cima, mais do que vencedor. Todo mundo está falando assim, esse é o José, agora todo mundo aplaude ele. Mas quando ele estava na cadeia, não tinha ninguém. Você está ligado ou não? Os adolescentes estão ligados. Quando ele estava na cadeia, não tinha ninguém para aplaudir ele. Não tinha ninguém para bater nas costas dele e dizer assim, você é o cara. Quando ele estava na cadeia, ele ajudou uma das pessoas lá e falou assim, quando você sair daqui, lembra de mim. Fala para o faraó lá de mim, lembra de mim. O que aconteceu quando o rapaz saiu? Esquece o José. E o que importa é a minha vida, não é assim que as pessoas pensam? O que importa é a minha vida, os outros que vai com Deus, né? Alguns costumam dizer assim, que se exploda. É assim que a sociedade pensa. É assim que o que estava preso com José talvez pensou. Então não tinha ninguém aplaudindo José, mas com certeza na hora em que ele ali publicamente atendeu os seus irmãos, quando ele estava em cima daquela carruagem como um governador, quando ele estava com aquela roupagem agora diferente, estava diferente agora, ele é um guerreiro diferente, agora todo mundo, José, que homem inteligente, que homem que eu queria ser amigo dele. Mas ele só se tornou essa pessoa porque um dia ele enfrentou o ponto de derrota da vida dele. Você quer crescer, meu querido? Você quer crescer ou quer continuar como você está? Se você quer crescer, então, começa a enfrentar os pontos de derrota da sua vida. E não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar os pontos de derrota. Não tenha medo de ter humildade para enfrentar seus pontos de derrota. Não tenha medo de reconhecer que você é um filho de Deus e que você talvez, a pessoa fosse lá, pessoa lá que não tem força para nada, fizeram um monte de coisa contra ele ou contra ela, lá, perdoou. O mundo odeia as pessoas que praticam a palavra de Deus. O mundo os odeia. Jesus disse para os seus discípulos, o mundo os odiarão, mas vocês se alegrem, porque assim como eles te odiaram, lembre-se que eles me odiaram primeiro. Então não se envergonhe, meu querido, de ser um cristão e de praticar princípios. Você quer ser um cristão verdadeiro? A sua vida não é demonstrada pela raiva, a sua vida é demonstrada pelo amor. E um conselho que eu quero dar para você é o seguinte: cuide com as pessoas que você se une. Tem um ditado no mundo que diz assim, que os opostos se atraem. Eles estão baseados nos ímã, né? Eu acho que é isso. O ímã, força do ímã, a física. Mas isso não é verdade na nossa vida, não é os opostos que se atraem. São os semelhantes que se atraem. Uma pessoa que está amargurada, sem ela procurar, logo ela encontra um amargurado para estar junto. Uma pessoa raivosa, que gosta de brigar, mesmo sem ela procurar, logo ela encontra uma pessoa igualzinho a ela. Um usuário de droga chega em qualquer cidade, ele bate o olho, daqui a pouco ele encontra um usuário de droga e já sabe onde é a boca de fumo. Então, não é os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem. Eu falei só das coisas ruins, mas também aqueles que andam com Deus, aqueles que servem a Deus, logo chegam no lugar, reconhecem também quem estão andando com Deus e se aproximam dessas pessoas. Então, não é os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem. Pode perceber. Pode perceber que são os semelhantes que se atraem. Então, cuide com quem que você tem se unido. Se essa pessoa está te levando para perto de Deus, ou se essa pessoa está junto com você, lambendo as feridas. Você viu o que aquela pessoa fez para mim? E o outro fala assim, é que você não viu o que o outro lá fez para mim. O outro falou isso aqui para mim,
Não, mas aquela pessoa lá falou que não sei o que eu estou gorda. E aí começa, um lamber a ferida do outro. Fica igual aqueles cachorrinhos sarnento, um lambendo a ferida do outro. Meu querido, jamais você vai prosperar, crescer, jamais você vai dar um ponto de virada na sua vida, se unindo com pessoas semelhantes à sua dor. Jamais você terá um ponto de virada na sua vida se unindo com pessoas que são semelhantes à sua dor. Você precisa encontrar uma outra referência. Você precisa encontrar uma referência de uma pessoa que esteja curada em Deus, sarada em Deus. Uma pessoa que praticou o perdão, por exemplo, que confronta o seu orgulho. Você fala, não pode que essa pessoa perdoou uma situação tão ruim dessa. E você olha como referência. E você se aproxima dessa pessoa agora, porque você vê nela Jesus Cristo. Então não se una com pessoas que são imorais. Não se una com pessoas que são malandras. Não se una com mentirosos. Não se una com raivosos. Não se una com blasfemadores. Você acha que é bonito se unir com pessoas e ficar falando mal dos outros? Você acha que é bonito se unir com pessoas e ficar falando mal do fulano de tal, do fulano de tal? Você acha que é bonito se unir com outras mulheres e ficar falando mal do seu marido? Essa aí só para descontar, ó. É brincadeira. Essa semana nós tivemos o Guerra. Tem uma foto do Guerra aí, irmãos? Tem uma foto do Guerra? Coloca para nós, Joalisson, a foto do Guerra aí para nós. Nós tivemos o Guerra. E eu armei uma arapuca para os homens. Eu chamei a Márcia, falei assim, amor, você vai ministrar lá no Guerra. Ela, o quê? Eu? Mas não é só homem que tem lá? Eu falei, você vai lá. Mas você, olha lá, o Guerra lá, ó. E se tem guerra? Está vendo o Totó aqui no canto? Nós saímos todo mundo assim, ó, de orelhinha murcha de lá. Falei assim, você vai ministrar o coração dos homens? Tudo aquilo que você escuta das mulheres, sobre eles. Então compartilha, não precisa tudo não, que não vai dar tempo, mas pega só uns 5, umas 5 características, umas 5 coisas que as mulheres mais reclamam sobre os homens. Pasmem vocês. Mas uma das coisas que mais tem reclamação sobre os homens só vou mostrar no próximo domingo. No próximo domingo eu falo. A Márcia falou de 8 tipos de homem. Tem o homem koala. Tem o homem ouriço. Tem o homem pedra na lua. Tem mais, tem vários homens. Tem 8 tipos de homem. O homem vespa. Tem o homem alecrim dourado. O Nabal, né? O Nabal é o personagem bíblico lá. Então, esse foi o detalhe. Por isso que eu falei para ela que brinquei aqui a pregação. Então, não se una com pessoas que têm a mesma dor que você. Olha para uma referência diferente. Olha para uma outra referência para que você possa romper na sua vida. Olha para uma referência, veja e fala assim, olha, ali eu vejo Jesus naquela pessoa. A atitude daquela pessoa confronta a minha dor, confronta a situação que eu estou vivendo. De repente você está se tornando, meu querido, uma pessoa amarga. Você está se tornando dentro da sua família uma pessoa amarga. Você está sempre envolvido em todos os problemas e confusões na sua casa. Deu problema na casa, na família, está lá você no meio. Deu problema entre os irmãos lá da família, está lá você no meio. Você sempre está no meio das confusões. Você precisa romper com isso, José. Senão você nunca vai sair da prisão, José. Você vai passar a vida inteira na prisão, vai olhar para trás e vai pensar assim, o que eu fiz da minha vida? Vai se tornar uma pessoa amarga que ninguém tem prazer de conviver, de estar junto. Agora, ao contrário, se você olha uma referência e fala assim, olha, eu vou ser como aquela pessoa. Uma vez, nós fomos fazer uma visita, eu e a Márcia, eu estava junto com ela.
atendemos uma mulher há muitos e muitos e muitos anos atrás. A long, long, long time ago. E ao atender essa mulher, eu achei engraçado, foi na simplicidade dela que ela falou isso. Ela estava atendendo a Márcia, estava falando o quanto o marido dela era ruim, que não cuidava dela e tal, não sei o que lá. E ela falou assim, pastor, eu até queria ser igual a senhora, assim. Falou desse jeito. É pra gente até se ofender, né? Ela até queria ser assim, igual a senhora. Ai, amadinho, queridinho. Mas eu não consigo. Vou falar isso com tristeza no meu coração. Talvez se tivesse ocupado eu do coração dela, olhado para essa referência, falar assim, tá bom, eu vou ser como a pastora, eu vou começar a mudar a minha vida, eu vou ser parecido com essa mulher que anda com Jesus. Eu vou começar a ter atitude de humildade como essa mulher tem. Talvez ela estaria com o casamento dela, talvez ela estaria numa outra situação. Esse dia eu encontrei ela assim, andando na rua assim, quase que desfalecendo, dava para ver na fisionomia da pessoa que a pessoa não está bem. Há 10 anos atrás. Já pensou uma história de 10 anos atrás? Como que era para ter já a vida dessa pessoa? Era para ter dado uma virada. Mas por que não dá uma virada? Porque não enfrenta o ponto de derrota. Você jamais vai dar uma virada na sua vida se você não encarar o ponto de derrota. Não adianta ligar para o pastor e falar, pastor, vem cá enfrentar o ponto de derrota para mim. Irmão, o meu ponto de derrota eu enfrento. Eu ajudo você a enfrentar o seu. Eu estou ajudando agora com a palavra. Mas é você que tem que enfrentar. Eu não tenho a ofensa que você tem no seu coração com respeito àquela pessoa. É você que tem que enfrentar. É você que tem que ir lá e resolver esse ponto de derrota. É você que tem que ir lá, na humildade, resolver o ponto de derrota. Olha Davi, 1 Samuel capítulo 22, Davi entra numa caverna. Ele encontra lá nesse lugar desolado, ele encontra 400 homens. A Bíblia fala que esses homens estavam endividados, amargurados de espírito. E tem uma outra característica deles que eu não me lembro. Endividado, amargurado de espírito e uma outra característica que a Bíblia fala. Ele encontrou esses 400 homens. Só que a Bíblia não diz que ele chegou lá e se tornou um outro endividado, um outro amargurado de espírito. Estão tentando me matar aí. Tem uns caras armando uma casinha para mim aí, um tal de Saul, que quer me pegar, que quer me matar. Vocês me ajudam aqui? Não. A Bíblia fala assim, que Davi se pôs como líder deles. Ou seja, Davi chegou num outro posicionamento. Estava com aquelas pessoas, mas não tinha o mesmo coração daquelas pessoas. Estava naquele lugar, mas o que ele carregava era diferente, era uma unção de Deus. E ele começou a transmitir isso para aquelas pessoas. Começou a treinar esses homens. Começou a ensinar esses homens. E esses homens se levantaram. Esses homens se transformaram em guerreiros. Esses homens se transformaram em pessoas semelhantes a Davi. Assim como Davi um dia enfrentou um gigante, Golias, e o derrubou, assim a história desses homens também que depois enfrentaram gigantes e derrubaram pessoas semelhantes a Golias. Então busque uma referência para você e caminhe debaixo da graça de Deus. Cadê o povo pentecostal dessa igreja? Oh, aleluia! José podia ter formado um bando no Egito. José podia ter formado um bando de amargurados, de pessoas que estão chateados com os irmãos, que tentaram matar eles. Juntado os escravos que tinha lá e formado uma guerrilha, feito uma guerrilha. Levantado um grupo para tentar derrubar Faraó e agora eles vão lá viver amargurados e o lema deles vai ser, nós vamos matar os nossos irmãos. Mas não. José viveu com o coração dele firmado em Deus. José era um homem que... Mas é essas pessoas que andam com Deus que são... que Deus coloca numa posição de governo. São essas pessoas que são semelhantes a Jesus. São
humildes e mansos de coração. Jesus era humilde e manso de coração. Tem o pessoal que desce o pau no Judas, né? Que marra um boneco assim e vem dando cacetada no Judas. Mas eu quero lembrar você que Jesus nunca fez isso. Jesus nunca pegou um camaço de pau para dar no Judas. Se Jesus tivesse tido a oportunidade, com certeza ele teria dado um abraço no Judas, assim como ele deu no Pedro. É que não deu mais tempo. Judas foi e se enforcou. O ponto de virada na nossa vida é quando a gente então resolve enfrentar as nossas dores, resolve enfrentar os nossos sofrimentos, a oposição que se coloca contra nós, e a gente entende qual é o propósito da nossa vida. José ali, ó, sabe o que mudou a vida de José? José estava ali e pensou assim, ó, eu sei que eu estou nessa prisão aqui, mas aqui não é meu lugar. As circunstâncias que estão ao meu redor não é o propósito da minha vida. Mas eu vou enfrentar esse processo debaixo da graça de Deus. De repente, ele escuta alguém dizendo assim, José! Ô José! Solta o José aí que o faraó quer falar com ele. A Bíblia fala que faraó mandou chamar José. Sabe aquele momento que ninguém está esperando? O ponto de virada é assim, parece que foi de uma hora para outra, mas não foi. Na vida de José levou 15 anos. Um ponto de virada aconteceu na vida dele, a impressão que os outros têm é assim, meu Deus do céu, de uma hora para outra acharam José. Não, Deus já o conhecia. Fazia 15 anos que esse homem estava se resolvendo no coração, estava se preparando, estava aprendendo a governar, estava se tornando um homem semelhante àquele que o criou. O propósito da sua vida não é o que você faz, mas é o quanto você é parecido com aquele que te criou. Esse é o propósito da sua vida. Seu propósito de vida é andar com Deus. Manda chamar o José. José então foi chamado, chegou diante de Faraó. Faraó conta um sonho. É aquele negócio assim que não dá para errar. Mas José está diante de uma prova que ele já tinha feito várias vezes. José estava diante de uma prova que ele já tinha feito o simulado. Falava assim, essa resposta eu conheço. Porque uma das coisas que eu aprendi foi ouvir a voz de Deus durante o meu sofrimento. Uma das coisas que eu aprendi durante a minha dor foi ouvir a voz de Deus no meio do sofrimento. No meio da tempestade, eu aprendi a ouvir a voz do Pai. O que você ouviu, Faraó? Eu ouvi isso. Serão 7 anos de bonança. E serão 7 anos de escassez. Se prepara no tempo da bonança, que você vai conseguir vencer o tempo da escassez. Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de alguém para me ajudar, Faraó pensou. Eu preciso de alguém para me ajudar a fazer isso aí. José, vai ser você. 30 anos José tinha. Quanto ponto de virada na vida dele aconteceu. Dá um glória a Deus aí. 30 anos ele tinha, quando ele começou, e a Bíblia não fala assim, que José foi eleito governador, que José contou com a ajuda do povo. A Bíblia fala assim, com 30 anos, José começou a servir. Porque Deus colocou ele naquela posição, não para engrandecer o nome dele, mas para engrandecer o nome de Deus. Como que ele tem a garantia que José engrandeceria o nome de Deus? Porque José teve o coração dele tratado. Sabe por que algumas portas ainda não se abriram na sua vida? Porque você não se permitiu o seu coração ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você permitir, Deus abrirá as portas na sua vida. É o tempo de Deus na nossa vida, então você precisa permitir Deus tratar o seu coração. Você precisa permitir o Espírito Santo de Deus forjar o seu caráter, mudar a sua história de uma vez por todas, vencer esse ponto de derrota. Eu quero que você fique de pé, nós vamos ter um momento de oração. Liderar para Deus é servir. Liderar para Deus não é ter uma carteirinha.
Liderar para Deus não é ter um distintivo. Liderar para Deus não é ter um diploma. Liderar para Deus é servir. É por isso que o povo de Deus é um povo diferente. Tem que ser um povo diferente. É um povo que não se move por um título, mas se move por um propósito. Não se move por uma posição, mas se move por um propósito. Se move porque Deus o está chamando. Deus o está chamando. Então, de uma vez por todas, meu querido, ouça a voz do seu pastor, que está apontando para a cruz. Eu estou levando você apontando para a cruz, é Jesus. Você tem que ir lá. Você tem que resolver a tua vida com Deus. Você precisa acertar o teu coração com Ele. E de uma vez por todas, você precisa encarar seus pontos de derrota. Feche os seus olhos. Se você está vivendo um tempo de prova, um tempo de provação, quero que nesse momento você escute algo. Todo tempo de provação antecede um tempo de promoção. Em alguns momentos você foi reprovado porque a sua atitude foi má. Você murmurou, você reclamou, você desonrou a Deus. Você foi lá e você cuspiu na cruz, indiretamente. Você virou as costas para Ele. Você saiu da casa do Pai. Você virou as costas para o Senhor. Você disse com a sua boca: eu não vou perdoar. Mas talvez hoje você está entendendo a palavra. Eu quero que essa dor que você talvez sente no seu coração, ou essa raiva que você sente no seu coração, seja só um degrau para você poder subir e crescer no propósito que Deus tem para a tua vida. Que Deus está te chamando, eu não tenho dúvida. Agora, se você vai responder ou não, isso aí é com você. O Espírito Santo de Deus hoje, Ele está trazendo cura aqui. Hoje eu estou aqui diante de centenas de Josés. Eu estou aqui diante de centenas de José. Mas Josés que nesse momento não estão ainda sendo chamados para governar. Josés que nesse momento talvez está indo para a prisão. Talvez está passando por um momento difícil. Mas a Bíblia fala que Deus estava com José nesse momento difícil. Talvez hoje o que você precisa perceber é só que Deus está com você. Começa a resolver esses pontos de derrota. Mantenha a tua humildade. Mantenha uma vida de santidade. Continue praticando os princípios. Esse ponto de virada vai chegar. Você de repente não está no trabalho do seu sonho. Mas aonde você está hoje, seja um excelente trabalhador lá. Faça de coração, faça como para o Senhor. Honre a Deus naquele lugar. É Deus quem te promoverá. De repente hoje você não tem ninguém por você, não tem nenhuma porta que se abriu, nada que aconteceu. Mas meu querido, continua mesmo no silêncio da dor. Continue com o seu coração fiel ao Pai. É Ele que te levará ao lugar de governo. É o Pai. Espírito Santo, vem sobre este lugar. Espírito Santo, começa a mover corações aqui. Espírito Santo, começa a quebrantar corações. Senhor, pessoas que estão aqui hoje precisam, Senhor Deus, reconhecer diante do Senhor o quanto precisam de Ti. Senhor, que a Tua presença, Senhor, sobre as suas vidas seja tão intensa, que os seus joelhos se dobrem, que a sua boca confesse, que o seu coração reconheça, Senhor Deus, o quanto essa pessoa ainda depende do Senhor. Deus, pessoas que estão aqui hoje diante dos pontos de derrota das suas vidas, Espírito Santo de Deus, move os seus corações. Senhor, em nome de Jesus, nos leva para mais perto de Ti. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que tem tentado semear raiz de amargura nos nossos corações. Senhor, eu declaro sobre os corações que estão aqui a Tua presença, a Tua bênção. Eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos agora a bênção dos céus. Eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos, Pai, a bênção dos céus. Eu declaro, Senhor Deus, sobre as casas, as famílias que estão aqui, Senhor, um renovo. Coloca a mão no seu coração, diz para o Espírito Santo: Espírito Santo, aqui é a Tua casa. Espírito Santo, aqui é a Tua casa.
Faz nesse lugar a tua morada, Deus. Talvez hoje você precisa voltar para a casa do Pai. Reconheça os caminhos ruins que você andou e volte para a casa do Pai. Mas volte de verdade, meu querido. Volte de todo o seu coração. Se entregue totalmente para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, também por pessoas que estão aqui sofrendo muito, Deus, que foram injustiçadas, que foram, Senhor Deus, machucadas. Eu quero nesse momento orar pela vida deles. Eu quero pedir ao Senhor, os fortaleça, Espírito Santo. Em nome de Jesus, renova suas vidas. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o Consolador. Consola os seus corações e os levanta novamente. Em nome de Jesus, sara as feridas. O Senhor é aquele que passa o remédio certo, o bálsamo certo no seu coração e sara as feridas. O Senhor está aqui nesse lugar, sarando as feridas. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, sarando feridas. Que a tua presença, Deus, gere vida em abundância aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Quem foi abençoado pelo Senhor? Senta um minutinho, meu querido.